O Centro Espírita Paz José Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Quarta-feira, dia 1º de setembro de 2021. A Casa de Cambinda inicia mais uma reunião, uma prece de abertura proferida pelo nosso irmão Ninho. Casa de Paz José Cambinda. Encontra-se iluminado o Salão de Francisco. As bênçãos distribuídas em toda a assistência. E só temos a agradecer aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez fizeram com que nossos trabalhos fossem conduzidos com êxito. E gratidão por mais esta oportunidade. Que assim seja. Para a nossa reflexão, ouviremos uma página lida pela nossa irmã Mariane. Do livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 4, Trabalho. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. João, capítulo 5, versículo 17. Em todos os recantos, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? O orador da noite, o nosso irmão José Elvésio, de Juiz de Fora, Minas Gerais, estará apresentando para a gente o tema de valorização da vida sobre o Setembro Amarelo. Vamos ouvir essa importante palestra do nosso irmão José Elvésio. Olá, meus amigos do Centro Espírita Paz José Cambinda. É uma alegria podermos aqui nos reunirmos em nome de Jesus. Rogamos ao Mestre Divino que abençoe o nosso propósito. No ano de 2003, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, estabeleceu o dia 10 de setembro para celebrar o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Alguns anos mais tarde, em 2015, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, juntamente com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, lançaram o Setembro Amarelo, uma campanha brasileira em nível nacional que visa a conscientização para a prevenção da vida, promovendo palestras, eventos,
debates sobre o suicídio e sua prevenção. Em virtude dessas campanhas pelo mundo, constata-se uma redução gradativa da taxa de suicídios em todo o planeta. Mas o índice ainda é muito alto, chegando a uma morte a cada 40 segundos. Entre os jovens com faixa etária de 15 a 24 anos, o suicídio tem aumentado, ocupando a triste estatística de segunda maior causa de mortes, perdendo apenas para os acidentes automobilísticos. No Brasil, o número de suicídios é bem menor do que a média mundial, mas ainda possui um contingente expressivo, com a contabilização de aproximadamente 11 mil mortes por ano. Embora os números sejam altos, a OMS relata que as tentativas de suicídio são 20 vezes mais e não se concretizam, o que nos remete à conclusão de que a proteção espiritual se faz presente. E os esclarecimentos, juntamente com os recursos de proteção ao indivíduo, têm sido eficientes. Atualmente, o suicídio é visto como um transtorno psicossocial, onde a doença mental não tratada, na forma de depressão e do transtorno do comportamento bipolar, associado ao uso de drogas e ao alcoolismo, são fatores predisponentes. Para a psicóloga, socióloga Blanca Guevara, professora da PUC do Rio Grande do Sul e especialista no tema, o comportamento suicida é a manifestação de uma dor psicológica insuportável. As pressões da vida contemporânea tendem a aumentar as taxas de suicídio. Hoje tudo é mais imediato, diz ela. É preciso definir rapidamente a vida profissional e ser bem-sucedido. O imediatismo aumenta a frustração. A família está mais pulverizada e os relacionamentos amorosos duram menos. Tudo isso abala a estabilidade emocional. Mas em sua avaliação, ela descobriu que há alguns fatores que podem proteger contra a tentação de abreviar a própria vida. Fatores como os vínculos afetivos bem cultivados, o bom relacionamento com a família, ter filhos, ter uma crença espiritual, uma condição financeira estável e realização profissional, por mais simples que seja a ocupação. Um ponto de observação científica sobre as causas do suicídio é a evidência genética, que ajuda a entender por que apenas alguns tentam se matar, quando as adversidades da vida atingem um número bem maior de pessoas. É essa evidência genética que explica também por que os casos de suicídio são mais comuns em certas famílias. E as primeiras pesquisas surgiram em meados do século XX, do século passado, e se baseavam principalmente no rastreamento de casos em famílias e na comparação entre irmãos gêmeos e filhos adotivos. E como a depressão tem um forte componente hereditário, existia a suspeita de que a mesma carga genética que predispunha ao humor deprimido estivesse associada ao comportamento suicida. Mas viu-se que em famílias com casos de depressão ao longo de várias gerações, há raríssimos ou nenhum registro de alguém que tenha se matado. Hoje se sabe que apenas 15% dos deprimidos tentam se matar. Mas em sua grande maioria, os suicidas sofriam de algum grau de depressão. Para os especialistas, a chave para esse mistério está no que eles chamam de binômio impulsividade-agressividade. Um traço característico de algumas personalidades e que tem forte característica hereditária. Esse comportamento é essencial para explicar o suicídio entre jovens
E também entre pessoas que se utilizam de métodos violentos, como queda livre ou arma de fogo. No entanto, dizem os especialistas, não há genes que fazem as pessoas se matarem. O que existe é uma carga genética que aumenta ou diminui certos comportamentos de risco associados ao suicídio. Por exemplo, pessoas coléricas, de comportamento explosivo, que tomam atitudes drásticas sem reflexão, podem, em um momento de contrariedade, apelarem para uma ação exagerada como o suicídio. Nos últimos séculos, as religiões e a filosofia passaram a ter uma preocupação com a questão do autoaniquilamento. A ideia filosófica resume o ato a uma tentativa desonesta de escapar ao absurdo. Consequentemente, o suicídio deve ser repelido. Religiões como o islamismo, por exemplo, proíbem o suicídio, que é visto como um sinal de descrença em Deus. No hinduísmo, o suicídio é desaprovado e é considerado tanto pecaminoso como matar outra pessoa. Para o budismo, ele é visto como uma ação negativa, já que um dos princípios da doutrina é que não se destrua nenhuma forma de vida, inclusive a própria. O judaísmo enfoca a importância da valorização da vida. E como tal, o suicídio é o mesmo que negar a bondade de Deus no mundo. Para a maioria das escolas do cristianismo, ele é considerado um pecado. A ideia se baseia no 5º mandamento, não matarás, e no argumento de que a vida é um dom dado por Deus, que não deve ser desprezada. Para os mais radicais, é um pecado que não tem perdão, e o ser estará irremediavelmente condenado aos tormentos infernais. Allan Kardec também se preocupou com o tema e dedicou várias perguntas de O Livro dos Espíritos para elucidá-lo. Lá na questão 944, ele pergunta se o homem tem o direito de dispor da própria vida. Os espíritos são taxativos e dizem que não, que só a Deus assiste esse direito. Concluíram eles, o suicídio é uma transgressão dessa lei. Mas vemos que, mesmo com todas as objeções ao suicídio, ele está presente em todas as crenças, em todas as seitas e também entre aquelas pessoas que se definiam sem religião. O desespero da pessoa chega a tal ponto que nem mesmo o instinto de conservação a impede de se matar. A sua dor, o seu sofrimento, a sua angústia são tão grandes que a morte passa a ser a única solução para livrá-la desses tormentos. Porque, na verdade, a pessoa não quer se matar. Ela quer ver-se livre da dor que a faz sofrer, seja essa dor física ou moral. Mas existem momentos vivenciados por todos nós que nos deprimem, que nos causam uma tristeza apática e nem sabemos como surgiu. Recorremos novamente a Allan Kardec, que nos esclarece consultando os espíritos, quando pergunta de onde nasce o desgosto da vida, que sem motivos plausíveis se apossa de certos indivíduos. E os espíritos responderam que é o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Disseram eles, para aquele que usa de suas faculdades com uma finalidade útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto trabalha com a felicidade, ou melhor, com a finalidade da felicidade, mais sólida e mais duradoura que o espera. Vemos então que o trabalho, a ocupação útil, a fé, são excelentes motivadores para a vida.
Mas cabe ainda ao Espiritismo a missão de esclarecer sobre a realidade da vida principalmente após a morte. E neste caso, quais as consequências do suicídio para o indivíduo? O que acontece com o espírito imediatamente após a sua desencarnação pelo processo do suicídio? O Espiritismo esclarece que a primeira sensação que esse espírito tem é a de frustração, porque o indivíduo queria se matar. Para ele, a morte seria o aniquilamento do ser. E após o ato, continua vivo. Ele vê, fala, sente, tem frio, fome e não se considera morto. Então fica confuso e segue-se daí o desespero, porque percebe que foi um grande engano tentar a morte voluntária. Esta é uma regra geral, mas os níveis de sofrimento variam de acordo com as intenções de cada caso. E também das atenuantes, porque toda situação tem também as suas atenuantes. Há indivíduos, por exemplo, que ficam totalmente presos ao corpo, acompanham a sua decomposição, a atuação dos vermes sobre ele, a solidão do túmulo. Outros correm desesperados no meio da multidão, gritando por socorro, mas ninguém lhes ouve ou vê. E juntamente com essas situações, todos eles continuam a sentir as dores advindas do ato cruel. Por exemplo, se deu um tiro na cabeça, terá a visão e a sensação do ato se repetindo intermitentemente. A dor do projétil despedaçando o cérebro, o corpo caindo no chão. Se foi por enforcamento, sentirá a sufocação, a falta de ar, o pescoço se quebrando. São sofrimentos terríveis, que somente o tempo, mais ou menos longo, dependendo da situação de cada um, colocará fim. O tempo de perturbações na vida espiritual para o espírito suicida será proporcional ao tempo que aquele espírito ainda teria para viver na Terra. Por exemplo, se o indivíduo tinha uma encarnação programada para viver aí 80 anos e aos 50 se matou, passará 30 anos em sofrimento no plano espiritual, ainda ligado ao corpo. Isso porque o fluido vital, que é a energia da vida, só se extingue com a morte natural. Ou seja, naquele tempo programado para aquela encarnação. Então, durante todo aquele tempo, ele terá que aguardar a diluição do fluido vital. E isso, naturalmente, o mantém psiquicamente ligado ao corpo. Mas esta regra não é assim tão inflexível, não. Porque existem casos de suicídios em que o espírito não suportaria um grande sofrimento por tanto tempo. Naqueles casos em que o indivíduo se atira sob as rodas de um trem de ferro, as lesões em seu corpo espiritual são enormes, fazendo-o desesperar-se a ponto de se sentir louco. Então, em um tempo menor, ele é encaminhado para uma nova reencarnação, cujo sofrimento nela enfrentado, mesmo com as limitações físicas, será bem menor do que aquele que ele enfrentaria no plano espiritual. Sempre existem atenuantes nos diversos casos de suicídio. A lei divina é de amor e não há punição de qualquer espécie. Em todos os erros cometidos, o ser humano recebe novas oportunidades para se corrigir, para recomeçar e aprender a agir com equilíbrio e com amor. Então, normalmente, após esse período de sofrimento, o espírito é recolhido por entidades que trabalham no bem e que, em momento algum, deixaram de prestar-lhe socorro. E o levam a uma colônia de tratamento e esclarecimento no mundo espiritual. Uma dessas organizações mais conhecidas é o Hospital Maria de Nazaré, que é dirigido pelo nobre espírito Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima, que na Terra foi a Mãe de Jesus. Tal instituição é descrita com detalhes pelo espírito Camilo no livro Memórias de um Suicida, de autoria da notável médium Ivone Pereira,
Camilo foi um escritor português do século XIX. E a história, vocês naturalmente vão ter que ler o livro para saber qual foi. Então, em instituições como aquela, o espírito ele se prepara para uma nova encarnação, onde irá corrigir as deformidades do seu corpo espiritual, ou perispírito, que é o corpo espiritual, que foram provocadas pelo ato do suicídio. E aí ele, nessa encarnação, enfrentará os mesmos problemas, as mesmas situações que foram motivo da sua deserção. Ele terá de recomeçar as provas que abandonou. Porque os problemas, as dificuldades, as dores, as amarguras, são situações criadas por nós anteriormente, em outra encarnação, e que representam um resgate bendito das faltas cometidas, visando o nosso progresso espiritual, o nosso amadurecimento espiritual. É a oportunidade de corrigirmos situações equivocadas que provocamos em prejuízo de outrem. São provas ou expiações. É a reeducação do espírito. E a oportunidade de renovação e consequente ascensão moral nos é concedida nessa nova encarnação. Daí termos que aprender com essas dificuldades, enfrentá-las e não abandoná-las, porque o auto-homicídio é um novo e pesado crime, gerador de maiores sofrimentos. Então, na próxima encarnação, o espírito terá que primeiro corrigir as lesões que provocou no perispírito. E isso se dá pela própria encarnação, onde o perispírito molda o novo corpo físico e expurga através dele as mazelas ou lesões provocadas pelo suicídio. Às vezes, as correções ou o reequilíbrio do perispírito podem levar mais de uma encarnação. Essas lesões que são provocadas no corpo espiritual, elas podem ser detectadas no corpo físico, naqueles ou em alguns daqueles nascimentos, com surdez, com mudez, a idiotia, a paraplegia, cardiopatias congênitas, úlceras gástricas, alguns tipos de cânceres. Então, qualquer que seja a razão do suicídio, por amor, por pretenso altruísmo ou outro motivo aparentemente nobre, tudo não passa de egoísmo disfarçado. É o que dizem os espíritos. O que a pessoa quer mesmo é ver-se livre do problema que a aflige. Não pensa nos que ficarão, se necessitarão da sua presença, do seu sustento, se ficarão bem com a sua ausência ou se sofrerão com o seu ato. A pessoa pensa exclusivamente em si mesma e não se preocupa nem se as consequências do ato irá lhe causar dores maiores. Ela não aguenta mais conviver com a dor que a faz sofrer. Mas também muitas vezes encontramos casos em que o indivíduo é levado ao suicídio por influência de outros, sejam encarnados ou desencarnados. No caso de obsessões, por exemplo, em que o espírito vingativo influencia e leva o obsidiado a se matar, o que é considerado um assassinato espiritual, a culpa do suicida é muito menor. Mas as pessoas que direta ou indiretamente contribuíram para o seu suicídio têm uma grande parcela de culpa. E novamente consultamos Allan Kardec, que pergunta aos espíritos se aqueles que conduzem o indivíduo a um ato de desespero como o suicídio sofrerão as consequências de tal conduta. E a resposta: ai deles, sofrerão como por um assassinato. É claro que, dispondo do seu livre-arbítrio, o indivíduo que sofre essa perseguição espiritual poderia ceder ou resistir. Mas em virtude da influência do obsessor, a sua responsabilidade é bem menor, tornando as consequências do seu ato menos dolorosas. Existe ainda uma outra categoria de suicídio, que é chamada de suicídio indireto.
É qualquer ato contínuo ou esporádico de irresponsabilidade para com o corpo físico, diminuindo o tempo esperado de existência, é considerado suicídio indireto ou inconsciente. Recorremos ainda mais uma vez a Allan Kardec, que esclarece através de O Livro dos Espíritos que o homem que é vítima das paixões, que ele sabe que podem lhe apressar o fim, mas já não tem forças para resistir pelos hábitos já adquiridos, se torna um suicida moral. Diz ele, é mais culpado do que aquele que tira a própria vida num ato de desespero, porque tem tempo de refletir sobre a sua conduta. O que há nele é falta de coragem e bestialidade, acrescidas do esquecimento de Deus. E nós elencamos aqui alguns exemplos dessas situações de suicídio moral ou suicídio indireto. Vejam só, sentimentos de cólera, mau humor, impaciência, destroem a energia vital, antecipam o desencarne. É um suicídio indireto. A ociosidade sistemática, que atrofia o organismo físico, é considerado um suicídio indireto. Casos em que a pessoa se entrega a um desejo de morrer e vive só à espera disso, a vida não tem mais sentido para mim, é um suicídio indireto. Ambição excessiva, em que o indivíduo só visa o ganho, comprometendo a própria saúde na busca de posses e de conquistas cada vez maiores, materiais, antecipa a sua vida na Terra, é também um suicídio indireto. Os excessos de alimentação e bebidas alcoólicas, suicídio indireto. O espírito André Luiz, vocês que já leram o livro Nosso Lar, sabem muito bem. Ele foi considerado um suicida devido aos excessos alimentares e aos vícios. O uso de cigarro e outras drogas, o desencarne por overdose, suicídio indireto. Abuso das energias sexuais, através da promiscuidade, da infidelidade, suicídio indireto. A conduta imprudente de um automóvel, alta velocidade colocando a vida em risco, é também um suicídio indireto. Torcedores fanáticos, que não controlam as próprias emoções e levam as suas paixões às últimas consequências, desencarnando, são considerados suicidas indiretos. Tais, meus amigos, são os esclarecimentos que a doutrina espírita nos proporciona. A questão suicídio é um assunto muito sério e preocupante. É preciso esclarecer sempre. Apoiar aqueles que atravessam momentos de instabilidade emocional e não desprezar os sinais de alerta que muitas vezes transmitem. A Organização Mundial de Saúde elaborou uma cartilha onde faz vários alertas sobre esses sinais. Por exemplo, diz ela, pessoas que falam em suicídio podem estar procurando ajuda ou suporte, pois podem estar passando por momentos difíceis, por ansiedade, depressão ou falta de esperança e pensam que não existe outra opção. Precisam conversar, precisam de ajuda. A maioria dos suicídios foram precedidos por avisos ou sinais verbais ou comportamentais. Em alguns casos, diz a OMS, eles acontecem sem qualquer aviso, mas é importante entender esses sinais e procurar por eles. A maioria das pessoas que estão cogitando tirar a própria vida não sabem com quem falar. Conversar abertamente sobre suicídio pode proporcionar outras opções ou o tempo necessário para repensar a decisão e assim prevenir o ato. Vários estudiosos do assunto concluem que as motivações para o autoextermínio variam de pessoa para pessoa, mas que existem alguns pontos que devem ser destacados.
como, por exemplo, a solidão. Embora vivamos em uma constante movimentação, conectados quase todo o tempo, mesmo no meio da multidão, nos sentimos distantes do contato físico. Os meios de comunicação, a internet, o celular, a televisão, passaram a ocupar os espaços e momentos que teríamos para o diálogo conosco mesmo, para a meditação em torno da própria vida. Conclui que a pessoa que pensa em suicídio é uma pessoa solitária, que se sente isolada, que já fez tentativas de se comunicar com muita gente, mas ninguém a atendeu ou não compreendeu, ou até mesmo ignorou, não se dispôs a ouvi-la. Então, o suicídio é o último gesto de comunicação de um indivíduo. Um gesto desesperado, violento, mas que no fundo quer comunicar alguma coisa para alguém ou para a sociedade. Afirmam os estudiosos que o gesto suicida não surge repentinamente. Às vezes passou-se longo tempo em sofrimento, até que a vontade de morrer superasse o instinto de conservação, de sobrevivência, que todo ser humano possui. É um estado de sofrimento que vai levando a pessoa a cultivar desejos de autodestruição, até mesmo inconscientemente. Outros pontos ainda destacados pelos estudiosos são a busca de atenção, onde a pessoa se sente distante dos outros, já que cada um se fecha em si mesmo, em seus próprios interesses, em seus próprios prazeres. Destacam ainda o desejo de vingança, porque quando se perde algo e não pode responsabilizar alguém por isso, surge um sentimento de revide, um desejo de impor ao outro o mesmo sofrimento. Então, uma forma de fazer o outro sofrer é agredir e destruir a si mesmo. Apontam ainda o desejo de fugir de uma situação desagradável, mesmo que a fuga pela morte possa lhe impor o sentimento do nada, mas argumentam que esse nada pode ser sentido como preferível do que o intenso sofrimento que experimentam. Citam ainda o desejo de ir para um lugar melhor, já que essa é a busca de todos nós. Buscamos sempre o melhor. Há uma força instintiva que nos impulsiona em busca de uma vida melhor. Então, os que cometem o suicídio o fazem com a intenção de procurar uma situação melhor. E finalmente dizem que pode ser a procura de paz, já que muitos não conseguem encontrar a paz interior tão necessária à sobrevivência comum num mundo caracterizado pela competição, pela luta permanente por um lugar ao sol. Então a morte passa a ser vista como uma alternativa de se encontrar a paz. Daí a necessidade de falar, de conversar, de ouvir a pessoa com seus dramas íntimos, com a sua insegurança emocional. Aqui no Brasil temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida, cujo telefone 188-188 é divulgado com atendimento em todo o território nacional, em qualquer dia e qualquer hora, ou seja, funciona 24 horas por dia e todos os dias da semana. No Espiritismo encontramos vários recursos para ajudar os que procuram e prevenir contra o suicídio. Mas esses recursos não são suficientes sem um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, com uma terapia especializada. É preciso estarmos conscientes de que a terapia médica, os medicamentos, são de extrema importância para o fortalecimento físico e emocional do indivíduo. Concomitantemente, podemos utilizar os recursos das reuniões públicas, dos grupos de estudo, dos passes, da água fluidificada, dos tratamentos dos trabalhos voluntários,
que proporcionam um sentimento de pertencimento e permitem à pessoa se sentir útil. Os tratamentos à distância. Ensinar a criação do estudo do Evangelho no lar, que pode ser realizado uma vez por semana, em dia e horário específico, o que fortalece e protege os componentes daquele lar. O Espiritismo proporciona o suporte para a vida, pois nos dá a certeza de que somos seres imortais, de que a vida jamais se extingue. Demonstra que após a morte seremos nós mesmos vivendo em outro campo de existência. Afirma-nos que ninguém morre. Ensina que os sofrimentos, as adversidades, as instabilidades emocionais são consequências de nossos próprios atos do passado, das ações que perpetramos em outras encarnações e que agora refletem em nós como provas ou expiações daqueles atos. Que se os enfrentarmos bem, alcançaremos a felicidade do dever cumprido após a morte física. Alerta que por mais difícil que seja o sofrimento, ele será infinitamente pior se houver a deserção pelo suicídio. O ato suicida é o começo do maior tormento que a criatura humana possa sofrer, porque continua viva e sem receber socorro, nem ter alívio de seu sofrimento, pois esse alívio ela só terá após expiar o ato insano em várias encarnações, e isso pode levar séculos. Explica que o sofrimento é ainda condição inerente à vida física em um planeta pouco evoluído como o nosso, mas que a misericórdia divina atende a todos indistintamente e não deixa ninguém sofrer além do que pode suportar. O Espiritismo recomenda a prece, a oração sincera, como um importante meio de auxílio e reconforto para o suicida. Quando souber de alguém que tenha se matado, ore por ele. Ore durante semanas, meses, anos até, porque este pensamento irá alcançá-lo e lhe demonstrará que alguém se lembra dele, que não está só, que há esperança e um término para a sua aflição. Perdoe o suicida. Demonstre isso a ele pelo pensamento. Se for alguém próximo, um ente querido, não se culpe pela atitude extrema dele, nem o culpe. Tenha a certeza de que Deus é amor e que atende amorosamente a todos os seres, em qualquer condição, proporcionando sempre novas oportunidades de recomeço e correção dos próprios equívocos. Continue amando-o e dedique as boas ações, as ações no bem, qualquer que sejam, a esse ser que merece ser amado. Lembremos sempre de Jesus, nos momentos de dificuldade, de aflição. Ele que no profético Sermão do Monte deixou promessas consoladoras. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ou seja, suportem bem as suas provas, tenham fé que o conforto chegará. Em outro momento, ele exorta: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque somente com a certeza na vida futura, na sobrevivência, alcançaremos o alívio. Que todos vocês tenham dias de felicidade, de alegria e de paz. Um forte abraço. A dor não é anônima. Possui rosto, identidade e uma história de vida que não deve ser ignorada. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar. Todos nós podemos fazer a diferença, estando atentos aos sentimentos de quem está à nossa volta e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV está disponível e oferece apoio emocional 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Nesse momento,
vamos receber no Salão de Francisco todos os nossos irmãos desencarnados que procuram a casa para esclarecimento, refazimento e preparo para poder seguir na sua jornada evolutiva. A esses nossos queridos irmãos, todo o nosso carinho e amor nessa corrente. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Tranquilizem os seus espíritos, aquietem suas mentes, sentem na posição mais confortável que puder, descansem, relaxem, deixe o pensamento esvaziar por completo das preocupações terrenas, viajem pelas galáxias, pelas florestas, pelos rios e mares, viagem pela natureza, que chegou a hora de recebermos os nossos amigos da falange indiana, comandados por Arthur. Essa falange nos visita usando os fluidos do universo e fazendo a energia plânica envolver o nosso ambiente, limpando o ambiente físico dos miasmas, dos fluidos deletérios, energizando o nosso corpo, a nossa mente e o perispírito, alinhando, dando condições de melhor seguirmos a jornada. Fluidificam nossas águas, depositando o necessário a cada um de nós. Então, com muita alegria no coração, muito amor, vamos receber esses nossos amigos da falange indiana que nos visitam. Louvados sejam e sejam bem-vindos.
chegamos ao término da nossa reunião. Agradecido por toda a energia espargida, por todos esses trabalhadores incansáveis em toda a assistência, e também sobre nossa água o remédio restaurador. Mais uma vez, gratidão à Casa de Pai José Cambinda, a Jesus Cristo e a Deus pela oportunidade. Que assim seja. Encerrados os trabalhos da noite de hoje, agradecemos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais que nos assistem e que todos nós possamos ter uma semana proveitosa, de muitas conquistas íntimas e espirituais, e nos veremos novamente na próxima quarta-feira, dia 8 de setembro de 2021. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana.